Beleza. Tranquilo. Só um segundo. Olá, boa tarde, então, professores, boa tarde, estudantes do 8º ano. O professor teve um pequeno problema aí com meus notebooks, estava atualizando eles, né? E aí demorei um pouquinho para conseguir acessar os arquivos, né? Hoje a gente vai estudar a questão do sistema urinário, tá? Então o professor vai fazer uma pequena introdução aí para vocês, né? Sobre essa temática aí. Né, como a gente já vinha estudando aí os diferentes sistemas, né, do corpo humano, né, vou posicionar um pouco melhor aqui. Esses sistemas, de uma maneira geral, né, eles trabalham sempre, vamos dizer assim, em conjunto, tá? Então, quando eu penso no sistema urinário, né, eu tenho que pensar na função, por que ele é importante, né? Por que esse sistema tem essa importância. Então aqui, ó, ele diz assim, é responsável pela eliminação de resíduos que são tóxicos ao corpo, né? Ou substâncias que elas estão em excesso. Como assim, professor? Vamos pensar no nosso organismo, tá? O ser humano vai se alimentar, né? Então vocês viram lá que tem os nutrientes, carboidratos, né? Lipídios, proteínas, né? Vitaminas, tudo mais. E dentro do nosso corpo ocorre uma série de reações químicas, né? De transformações aí, para que a gente possa se manter vivo. Não? Então é isso, a gente dá um nome aí de metabolismo, né? Então acabam sobrando resíduos desses processos metabólicos aí. E esses resíduos, quando começa a acumular no nosso organismo, eles acabam sendo tóxicos, né? Então, acabam surgindo os famosos compostos nitrogenados, né? Como resultado, por exemplo, do metabolismo aí de proteínas, né? Como, por exemplo, no nosso organismo, o nosso organismo acaba produzindo uma coisa chamada amônia, tá? Que é extremamente tóxica, e essa amônia é convertida bem rapidamente lá no nosso fígado em uma outra coisa chamada ureia, tá? E a ureia, então, vai ser eliminada pelo sistema urinário. Por quê? Porque se isso aqui for acumulando dentro do organismo, ele é extremamente prejudicial, tá? No caso da amônia, ainda mais, né? Então, os seres vivos, de uma maneira geral, os animais, eles eliminam esses compostos nitrogenados aí, que são resultados do metabolismo celular, que é o quê? Uma série de transformações, né, de reações químicas que ocorrem ali no interior, né, dessas células e acaba sobrando aí esses resíduos, tá? Existem, por exemplo, seres que vão excretar, tá, essas substâncias que sobram, né, do resíduo, então, do metabolismo, a gente chama de excreta. Existem organismos que excretam amônia, por exemplo, existem organismos que excretam ureia, né, outros vão excretar ácido úrico, né? Então, um organismo para excretar amônia, né, para ele excretar a amônia, ele precisa diluir muito essa amônia, tá? Por quê? Porque ela é muito tóxica. Então ele vai precisar de uma quantidade absurda de água, tá? Então são organismos que já vivem na água, né? Que fazem isso, por exemplo, tem animais invertebrados marinhos, assim, tipo os quinidários, né? As água-vivas, né? Vamos dizer assim. Elas têm água em abundância, água à vontade, e conseguem excretar amônia. Em contrapartida, o ser humano não pode gastar tanta água, então ele gasta uma energia transformando a amônia em ureia, que é menos tóxica, na verdade, bem menos tóxica que a amônia, né? E aí ele consegue, então, fazer essa excreta, né? E as aves, elas excretam, por exemplo, né, pegar uma galinha, ela vai excretar ácido úrico, né? Aquela pasta branca que você vê no cocô de uma galinha, né, do passarinho. Então, é o ácido úrico, que é menos tóxico ainda, né, que a ureia. Então, é com base nisso. Além desses aqui, a gente tem também o gás carbônico, que é um resíduo do metabolismo, ele é considerado uma excreta, mas, nesse caso, ele não vai ser eliminado por esse sistema aqui, né? Da expiração, né, que é a saída de ar lá dos pulmões, então ele vai ser eliminado aí pelo sistema respiratório, né, que vai fazer a excreta desse resíduo aqui, né. Quando eu penso nos componentes aí do sistema urinário, eu posso dizer então que ele vai ser formado por quê? Vai ser formado pelos rins, né, que é o principal
órgão aí, né, do sistema urinário, e pelas vias urinárias, né, que são formadas então por quê? Por dois ureteres, né, ó, que é esse tubo aqui, ó, né, que conduz a urina, que é formado no rim, né, conduz a urina até a bexiga, né, a bexiga que é uma espécie de bolsa, né, que é musculosa, tudo mais, que vai armazenar a urina, e a uretra que faz então a saída da urina aí, né, para o ambiente externo. Então existe uma diferença, né, no tamanho da uretra, né, porque por uma questão anatômica, né, tudo mais, na uretra masculina com a uretra feminina, né. Então são esses os componentes desse sistema. Quando eu vou olhar para o rim, né, cortado aqui, né, primeiro ponto, o ser humano tem dois rins, né? Sendo que o rim direito ele é um pouco abaixo, fica um pouco mais baixo, né, na posição anatômica que o rim esquerdo. Vou voltar aqui para mostrar para vocês nessa imagem, né, ó, percebam que o rim direito é um pouquinho abaixo, né, justamente porque nessa região vou ter o fígado, né, então por uma questão anatômica, né, do fígado tá aqui e tudo mais, ele acaba ficando um pouquinho abaixo aqui nessa posição anatômica, tá? Mas isso não muda nada, né, na sua função. Então, o rim, o ser humano, né, naturalmente tem dois rins, ele é um órgão aí que tem mais ou menos qual o tamanho? Tá na casa de 10 a 12 centímetros, né, em média. E esse rim aqui é que vai fazer o que? Ele vai filtrar, né, o nosso sangue para retirar aí essas excretas, né, as substâncias também que estão em excesso no nosso corpo. O rim ele tem principalmente duas regiões bem definidas, né, que é o córtex, essa região aqui é mais externa, ó, região do córtex, e uma região mais central, com cores um pouco mais escuras, que a gente chama de medula. Tá? Tenho ainda aqui a região da pelve renal, né, que faz uma espécie de uns tubos para coletar aqui, né, a urina e conduzir para os ureteres, né, e aí essa região, outra região aqui, né, onde os vasos sanguíneos se ligam, né, ele é bastante irrigado esse órgão, né, logicamente porque ele vai filtrar o sangue, então precisa chegar sangue nesse rim por meio da artéria renal, que depois vai se dividir em arteríolas, né, que são muito mais finas, até chegar aos capilares, que são vasos sanguíneos extremamente finos, né. Então, que vão fazer o contato aí basicamente a nível de células, né, a nível celular, né. Tenho ainda para a saída, né, do sangue ali, depois as de uma maneira geral, né. Então, essa região que a gente dá o nome de hilo, né, que dá para ver, não sei se na imagem de vocês conseguem visualizar bem, mas seria, a gente chama aqui de região, né, do hilo, né. Tem outras regiões, né, anatômicas aqui, que nesse primeiro momento não vem muito ao caso. O que vale salientar é o seguinte, tá? O rim ele vai ter milhões de estruturas menores que são funcionais, professor, que é fato. Tá falhando um pouquinho teu áudio. Tá falhando um pouco. E agora? Melhorou um pouco? Sim, aham. Então, assim, ó, essa região aqui do rim, ela vai ter 85% de uma estrutura funcional chamada néfron. Essa estrutura que faz a filtração, né, que retira as impurezas, que de fato faz esse processo acontecer. Então, a região do córtex concentra na casa de 85% dessas estruturas. Continua travando. E as outras regiões, melhorou um pouco agora? Sim, aham. E as outras regiões, aqui no caso na região da medula, né, concentra o restante então dos néfrons, tá? Então o rim vai ter mais ou menos quanto? Ele vai ter na casa de 1 milhão de néfrons, tá, presentes no rim. E tem autores, tá? Quando o professor diz autores, eu digo pesquisadores, pessoas que estudam, né, que escrevem sobre esse tema, que chegou a falar em 1 milhão e 200 mil néfrons, tá? No rim, então depende um pouco, tá? Mas o que vai acontecer? Quando eu começo a pensar aqui na função, né, de cada parte, o professor falou que o rim vai formar a urina, vai filtrar, né, para retirar lá as substâncias que são tóxicas, tá? E as substâncias que estão em excesso, e vai formar a urina. Essa urina vai ser conduzida, tem que ser conduzida para o exterior do corpo, né? E ela vai ser conduzida por onde? Então ela vai descer pelos ureteres, né, até a bexiga, né, a gente tem 2 ureteres, desce até a bexiga, vai ficar armazenada na bexiga urinária, que é uma bolsa, né,
muscular, que armazena, ela tem uma capacidade de armazenar mais ou menos uns 500 ml, né, de xixi, mas ali na faixa quando ela está com uns 300 ml, você já tem vontade de ir no banheiro, tá? A bexiga das mulheres é um pouco menor, elas vão mais vezes, né, que um homem, por exemplo, no banheiro, né, do homem um pouco maior. E a uretra, então, que faz, né, que o professor falou, a uretra que permite a saída do xixi, então, para o meio externo, né? A uretra dos homens é um pouco maior, né, a uretra das mulheres um pouco menor. Como que essa urina, né, é formada, de fato, onde que ela se forma? Ela vai se formar nos néfrons, né, que o professor falou, né, que os néfrons são responsáveis pela formação da urina, né? E o que tem nessa urina? Ela é composta por várias coisas, é composta por ureia, né? Ela é composta por água, por sais minerais, né? Enfim, ácido úrico, pode ter muita coisa na urina aí, né? Excesso de açúcar, né? Por exemplo, a pessoa que é diabética vai eliminar excesso de açúcar, tem sódio, né? Que o corpo depois vai querer reabsorver aí. Mas, de uma maneira geral, uma estrutura básica, né? Do néfron, ela vai ser composta por algumas partes, né? Então, eu tenho essa região aqui, ó, né? Tem um formato de C aqui, ó, que se chama cápsula de Bowman, né? E dentro aqui dessa região, né, meio que acoplada a essa região, eu vou ter uma estrutura chamada glomérulo, que vai receber vários, né, vasos sanguíneos, tá? Muitos capilares sanguíneos têm que chegar até o glomérulo. E esses capilares, eles são extremamente finos, então a pressão do sangue dentro deles é muito grande. E aí esse sangue, né, algumas substâncias que estão ali nesse sangue conseguem passar, né, pelos capilares e ficar acumuladas, né, retidas aqui na cápsula de Bowman, aqui dentro, né, no glomérulo. Depois eu vou ter, né, uma região aqui, ó, que se chama túbulo proximal. Por que ele é túbulo proximal? Porque ele está perto aqui do glomérulo, né, perto dessa região aqui, então ele é proximal, né? E aí depois eu vou ter uma outra região aqui que chama alça de Henle, né, bastante importante na reabsorção, né, de líquidos, de água, né, de uma maneira geral. Essa alça aqui, ó, esses aqui são os vasos sanguíneos, né, artérias e veias, né? Em vermelho as artérias, aqui em azul as veias. Tá cortando, professor. E agora melhorou? Eu vou ter que chegar mais perto. O sinal fica fraco, parece. Será que minha internet tá meio... Assim, ó, assim vai bem. Agora melhorou? Assim vai bem. Vou ter que ficar meio que nessa posição, que eu tô usando o notebook aqui, eu tô projetando a tela dele na TV aqui, porque ele deu uma... Ele estragou a tela, e daí eu tenho que ficar um pouco longe dele, mas vou ficar nessa posição aqui, que eu acho que fica melhor o áudio. Esse aqui, ó, em amarelo é a alça de Henle, tá? É onde vai acontecer, por exemplo, uma reabsorção aí bem importante de água, né? Tem por exemplo, animais que vivem em regiões secas, desérticas, eles precisam reter mais água. Essa alça aqui é bem grande, tá? E animais que vivem em regiões aí mais com água em maior abundância, essa alça aqui ela é um pouco mais curta. E aqui eu vou ter a região que se chama túbulo distal. Distal por quê? Porque ele está mais distante daqui, ó, né? Dessa região aqui. Então, o néfron é essa estrutura aqui que vai ser responsável por absorver, né, filtrar, né, e reter aí essas substâncias que causariam dano aí no nosso organismo, né, retirar substâncias que estão em excesso. É aqui que tem que acontecer. Então, na formação da urina, eu vou ter 3 processos aí, né, principais. O primeiro processo é a filtração, né? Então, aquilo que o professor falou, quando as substâncias saem, né, dos capilares e passam lá para o néfron. Então, as substâncias, ureia, ácido úrico, alguns sais minerais, água, né? Esse tipo de substância aí, né? Carboidratos, né? Alguns açúcares ali que saem e entram lá, então, no néfron, tá? Depois, o que vai acontecer? O nosso corpo é seletivo, então ele sabe, né, que substâncias que são importantes manter, né? E a gente não quer jogar nutrientes fora, a gente não quer jogar coisas que o nosso corpo pode utilizar, né? Pode reutilizar. Então o corpo ele vai reabsorver alguns sais minerais, vai reabsorver uma certa quantidade de água, né? Que se tem ali naquela urina, né? Para que o corpo possa então utilizar posteriormente, tá?
E ainda tem algumas substâncias que, no primeiro momento, elas não foram filtradas, né? Que no segundo momento acabam, então, sendo filtradas aí, né? Diretamente do plasma sanguíneo, que é o plasma é aquele componente mais líquido aí, né? Do sangue. E aí elas acabam passando, né, lá para o néfron e vão para a urina e depois a gente vai excretar ela aí por meio do xixi. Vale lembrar que a excreta, que o professor fala da ureia, né, tal, que é resíduo metabólico lá, né, dos processos que ocorrem dentro das nossas células, a excreta é diferente de fazer cocô, tá? O cocô não é uma excreta. O cocô ele não passou por uma via metabólica, ele passou lá pelo intestino, passou pelos componentes, né, do sistema digestivo, e aquilo que sobrou foi um resíduo, né, dos alimentos que o corpo não utilizou, né, não absorveu. Então isso ali é diferente de uma excreta. Uma excreta é resultado de um processo químico que ocorreu lá dentro das nossas células, né, e que acabou deixando um lixo ali, acabou deixando um resíduo, tá? Na próxima aula, o professor vai comentar com vocês sobre a questão da má função aí renal, né? Doenças renais associadas aí, das mais graves às menos graves, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Mas se alguém tiver alguma pergunta, né, nesse primeiro momento, pode ficar à vontade. Acredito que não, professor. Não? Tranquilo? Então tá, daí qualquer